Você tem acordado muito à noite para urinar? Quando dá vontade para urinar, já é urgente? Então dá uma olhada nesse vídeo, tem muitas dicas legais para você. Olá, eu sou a doutora Carla Fromiller, eu faço geriatria clínica e preventiva. E hoje o nosso assunto é nictúria ou noctúria, pode ser chamado das duas formas. Acordar à noite para urinar muitas vezes é uma queixa muito comum. Cerca de 2/3 dos adultos enfrentam isso várias noites por semana. Acordar uma ou duas vezes por noite pode ser normal com a passagem dos anos, mas acordar 4, 5, 6 vezes não é normal. A nictúria pode ou não sinalizar problemas de saúde. Vamos analisar mais de pertinho. Vamos dar primeiro uma pincelada de como funciona o processo normal. Dentro da pelve, nós temos a bexiga, que armazena a urina que foi fabricada nos rins. Para acontecer a micção, que é o ato de urinar, alguns músculos se relaxam, outros se contraem e a urina passa por um canalzinho que liga a bexiga ao exterior, que chama-se uretra. Quando a pessoa é acordada à noite várias vezes para urinar, pode estar acontecendo uma soma de fatores que estão combinando e determinando esse sintoma. Eu quero comentar alguns dos principais fatores, quero fazer uma sugestão de um exercício super simples e muito eficaz. Eu não vou cobrir o assunto todo porque ele é muito extenso, mas a gente vai falar de coisas importantes. Fica ligada! Então, os principais fatores que concorrem para a ocorrência da nictúria são, primeiro, o horário inadequado de beber o líquido. Número 2, a existência de alguma doença que determine uma maior eliminação de água ou uma doença que gere edema durante o dia. Eu vou explicar isso depois. Número 3, a ação ou o efeito colateral de alguns remédios. E número 4, o enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico. Então vamos começar falando sobre o fator que de longe é o mais comum que eu vejo no consultório. É o horário inadequado da ingestão de líquidos. Quanto mais líquido a gente tomar perto do horário de dormir, mais urina a gente vai produzir à noite e mais vezes a gente vai acordar para esvaziar a bexiga, principalmente se esse líquido contiver cafeína ou álcool. Então, olha essas situações. Aquele chazinho antes de dormir, a refeição noturna que tem uma xícara de café com leite, um copo de suco, um prato de sopa e depois a pessoa toma um copo de água para tomar os remédios. É uma conta simples. Cada copo de água tem em média 150 a 200 ml. Então, se você somar café com leite, suco, sopa e um copo de água, a gente pode estar dando 800 a 1 litro e quase pertinho da hora da pessoa deitar. Outro exemplo de horário inadequado de líquidos são aqueles remédios para intestino que a gente mistura em água, que sim, tem que ser tomados com 2 copos de água, isso é importante, mas são tomados perto da hora de dormir. Um outro exemplo são as pessoas que cada vez que acordam tomam mais um copo de água. Elas vão produzir mais urina ali adiante. Pessoas que passam o dia inteiro sem beber água. E vai chegando no finalzinho da tarde, início da noite, bebem a cota inteira de água de uma vezada só. Olha só, tudo perto da hora de dormir. Tudo isso pode ser melhor gerenciado. Gente, preste atenção, para não ter nictúria é muito importante reduzir muito a ingesta de líquido, de água, 2 a 3 horas antes do horário de se deitar. E vamos falar agora das doenças que causam nictúria. E atenção, tem umas dicas super importantes. Fica aqui ligado comigo. Toda doença que causa edema, inchaço nos pés, nos tornozelos e nas pernas, não importa a causa, pode ser insuficiência cardíaca, pode ser insuficiência venosa, pode ser linfedema, não importa, vai causar nictúria. A explicação é simples. E a solução pode ser simples também. A pessoa durante o dia tende a ficar mais de pé ou sentada. Com isso, o edema, que nada mais é do que líquido fora das veias,
por causa da gravidade, tende a se localizar mais nos pés, nos tornozelos e nas pernas. E quando a pessoa se deita, esse líquido tende a ser reabsorvido. Esse líquido entra novamente na circulação. Com isso, aumenta o volume de líquido circulante. Aumenta o volume de líquido na circulação. E com isso, vai aumentar a produção de urina. E que horas isso vai acontecer? De noite, na hora que a pessoa está deitada. Então, mais nictúria. E como diminuir isso? Aí está a dica, preste atenção. Antecipando essa absorção de líquido. Como? Deitando com a perna elevada acima do nível do coração por 1 hora antes da refeição noturna. Então a gente deita antes da refeição noturna, 1 hora com a perna bem elevada, vai reabsorver tudo e vai produzir mais urina e a pessoa vai urinar antes da hora de dormir. Outro exemplo de doença que causa nictúria, o diabetes mellitus. Toda vez que a glicose no sangue está acima de 180, ela vai tender a ser expelida pelos rins. Os rins abrem as comportas e jogam a glicose para fora, pela urina. Só que junto com a glicose vai água também, aumenta a produção de urina, nictúria. Outro exemplo de doença que causa nictúria, bexiga hiperativa. Não é só criança que pode ser hiperativa não, bexiga também. O músculo da bexiga costuma armazenar uma boa quantidade de urina antes de começar a sinalizar que está chegando a hora de urinar. Nas pessoas que desenvolvem bexiga hiperativa, isso não acontece. Basta chegar um pouquinho de urina que o músculo já sente como se tivesse chegado um montão de urina. Começa a contrair e a pessoa é acordada com a sensação de urgência para urinar. Esse problema acorda a pessoa inúmeras vezes à noite. Existe exame para confirmar o diagnóstico e existe tratamento para isso. Agora vamos falar de medicações que podem causar nictúria. Eu quero falar especificamente de diuréticos. Existem muitas doenças onde é necessário a prescrição de medicações diuréticas. Sempre que possível, eles devem ser tomados de manhã junto com a primeira refeição para que eles tenham a sua ação principal durante o dia, quando a pessoa está acordada. E na eventualidade de uma segunda dose, o ideal é que seja no final da tarde, porque aí o efeito ainda vai acontecer com a pessoa acordada. É super importante conversar sobre essa organização dos remédios com o médico assistente. Juntos, vocês vão encontrar o arranjo mais adequado, os horários mais propícios para o conjunto de medicações. Agora a gente vai falar de uma alteração normal que acontece com o corpo à medida que acontece a passagem dos anos, que é o enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico. Mega foco agora porque vai ter uma dica muito importante. Os músculos que sustentam a bexiga são exatamente os músculos do assoalho da pelve, que ficam mais fracos com o passar do tempo. E com isso, o ângulo que existe entre a bexiga e a uretra, ele é desfeito e vira quase uma linha reta, sendo que os músculos que trancam a urina estão mais fracos. Isso é especialmente verdade em mulheres e mais verdadeiro ainda em mulheres que tiveram muitos partos normais. Existem diversas formas de tratamento e uma delas são os exercícios para a musculatura da pelve. Existem vários, mas se eu tivesse que escolher apenas um, eu ia escolher esse que eu vou mostrar para vocês. E hoje eu quero ensinar esse exercício muito legal que você pode fazer em casa, é simplesimo, e eu aconselho que você crie um momento do dia, todo dia certinho para você fazer. Ele é excelente para o fortalecimento da musculatura da pelve. Esse exercício pode ser feito na sua cama ou no chão, sobre uma toalha, um colchonete de ginástica ou um tapete de yoga. Você vai precisar de uma bola simplesinha, uma bola de plástico que você vai utilizar. Esse exercício ele se chama ponte. Nesse exercício você vai ficar deitada de barriga para cima e vai dobrar os joelhos e vai colocar a bola entre os seus dois joelhos.
Aí você vai levantar o quadril, contraindo a musculatura do abdômen, dos glúteos e da coxa. Você vai fazer uma linha reta, contraindo toda essa musculatura em bloco e ainda vai apertar a bola com seus joelhos. Conta até 15 e volta ao chão. Ideal, fazer 3 séries com 10 repetições, todos os dias. Esse exercício é fantástico. Se você nunca fez esse exercício, vai devagar. Contrai um a um os grupos musculares para você aprender a sequência. O mais importante é você fazer certo, mudando a direção 1 minutinho. Eu quero sinalizar, eu não posso deixar de falar que se a nictúria aparecer de uma hora para outra, agudamente, de um dia para o outro, pode ser um sinal de infecção urinária. Com infecção urinária, geralmente tem ardência para urinar, uma urina mais turva, uma urina com cheiro um pouco mais ativo, mas pode ser só nictúria. E nessa situação, o mais importante a fazer é fazer um exame de urina que contém uma cultura de urina para tentar identificar a bactéria que está causando a infecção, ok? E avisar para o médico, porque isso precisa ser tratado de uma forma adequada. Vamos fazer então um resumo do que a gente falou hoje. Número 1, para diminuir nictúria, evitar líquidos na hora de dormir. Se tem edema nos pés, nas pernas, eleva as pernas acima do nível do coração por 1 hora antes da refeição noturna, para adiantar a reabsorção do líquido e produzir a urina que tiver que produzir a mais ainda acordada. Quem tem diabetes e está urinando mais de 3 vezes à noite, olho na alimentação. O que você pode estar comendo que está elevando a taxa de glicose? Você está tomando a medicação certinha? Conversa sobre esse assunto com o seu médico na próxima consulta. Exercícios para fortalecimento da musculatura pélvica. A ponte é fantástica. Aprenda esse exercício, inclua ele no seu dia a dia, na sua rotina de saúde, tá? E lembra, nictúria com a sensação de urgência e não é infecção, pode ser bexiga hiperativa. Tem tratamento para isso, avisa o médico, conversa com ele, tá bom? Gente, por hoje é isso. Um beijo no coração. Quem não está inscrito, lembre-se de se inscrever no canal, tá bom?